Bom dia, queridos, feliz sábado, tudo bem com vocês? Parece que ornamentaram a igreja aqui em minha homenagem, não foi? Barrigudinho aqui, bela de Deus. Deus abençoe todos vocês, é muito bom estarmos aqui na presença de Deus. É uma alegria muito grande estarmos na casa de Deus no dia de sábado. É de muita alegria nós podemos estarmos reunidos, um pequeno povo de Deus. Pessoas que servem a Deus precisam estar na casa de Deus, porque aqui é o lugar onde nós nos encontramos para adorar a Deus. Nas nossas casas, todos os dias nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, mas aqui é o lugar onde nós temos um encontro verdadeiro com Deus. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã de sábado, é porque no seu coração tem o desejo de encontrar verdadeiramente com Deus. Amém. No seu coração tem um desejo de ter um encontro verdadeiro com Deus. Então Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós. Hoje eu trouxe um tema bem interessante para nós estudarmos, um tema muito bom para nós estudarmos, que nós vamos estudar lá no livro de 1 Coríntios. Vamos orar? Vamos. Oremos. Senhor Santo Deus, Santo Pai de amor e de misericórdias, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, buscando o Teu corpo, Pai, porque nós precisamos no nosso meio do corpo de Cristo. Então nós estamos aqui, Pai, em busca do corpo de Cristo, e nós pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreender a Tua palavra. Amém. Nós pedimos nesse momento, Pai, que o Teu Santo Espírito se coloque no meio de nós para nos fazer aprender a respeito da Tua palavra, para nos fazer colocá-la em nossa mente, Pai, para que quando nós precisarmos usar a Tua palavra, nós estejamos dispostos e preparados para pregar as Tuas verdades, Pai. Amém. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito nos fará lembrar das passagens no fim dos tempos. Sabemos que nós vivemos no fim dos tempos, então nós necessitamos, Pai, do Teu Santo Espírito, por isso que nós estamos aqui te buscando. Amém. Nós pedimos nesse momento que o Senhor coloque o Teu Santo Espírito para me usar, que eu fale, Pai, através de Ti, que o Senhor possa me usar verdadeiramente para passar essa mensagem ao coração de todos nós. Senhor. Que essa mensagem, Pai, sirva primeiramente para mim, porque eu tenho certeza que o Senhor tem o desejo de transformar a nós todos. Então transforma-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos aprender algumas verdades através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a verdade, então eu tenho certeza que nessa manhã você vai ser abençoado através da palavra de Deus. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Vocês encontraram? Vamos ler? Vamos. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis ou que sejam ignorantes que nossos pais estiveram Todos sobre a nuvem. Sobre a nuvem. Todos. Vou ler de novo, que eu acho que vocês não. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram Todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados. Todos. Eu quero que vocês grifem a palavra todos, beleza? Certo. Todos. E tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Só até aí, deixe sua Bíblia aberta. Mais à frente nós vamos ler mais alguns versículos. Eu acho interessante a forma como Paulo usa imagens para nos passar uma mensagem importante. Todos os escritos de Paulo, quando Paulo quer nos passar uma mensagem muito importante, ele usa algum exemplo, alguma imagem. Aqui ele está usando a imagem do povo de Israel, antigo povo que Deus livrou do Egito. E ele está usando essa imagem para nos mostrar coisas espirituais muito importantes para nossas vidas.
Nessa passagem que nós encontramos, a primeira mensagem muito importante que nós extraímos para nossas vidas é a primeira. Qual a palavra mais grifada? Todos. Todos. A primeira mensagem, a primeira coisa que nós encontramos, que nós extraímos para nossas vidas é que as bênçãos de Deus são para quem? Para todos. São para todos. Deus abençoa todos nós. As bênçãos de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus é para todos nós. Todos passaram pelo mar, todos foram livrados por Deus. Deus derramou o maná espiritual para todo mundo. Deus libertou todo mundo. Deus entregou a Cristo para todo mundo, porque no texto diz que todos comiam de um mesmo manjar espiritual e todos bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, e essa pedra era quem? Cristo. Amados, Cristo, Ele veio morrer por todos nós. Então a primeira coisa que nós extraímos dessa palavra é que as bênçãos de Deus é para a vida de todos nós. É para a minha vida, para a vida de Davi, para a vida de Janeiro, para a vida de Angelina, é para todos nós. Todos nós temos a oportunidade de ser abençoados por Deus. Olha que Deus bom. Um Deus que não escolhe alguém para abençoar, um Deus que não escolhe alguém para libertar, um Deus que abençoa todos, que liberta todos, que ama a todos. Isso é muito bom servir a um Deus assim, né? Então o primeiro ponto que nós encontramos aqui nessa palavra é que Deus abençoa todos. Todos temos as mesmas oportunidades perante Deus. Mas em contrapartida nós encontramos outra coisa. Deus é amor, mas Deus também é juízo. No versículo 5, nós encontramos aqui, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Olha só. Razão pela qual ficaram prostrados Deus, no deserto. Ele abençoa todo mundo. Deus, Ele dá oportunidade para todo mundo ser liberto. Mas Deus não se agrada de todos. É isso que o texto está dizendo. Eu acho interessante porque Paulo mostra todas as bênçãos que Deus fez para aquele povo, o povo que Deus libertou do Egito, mas ele grifa: olha, esqueça tudo isso, esqueça que Deus abençoa todo mundo. Deus não se agradou da maioria deles. Olha que mensagem impactante para nossas vidas. Aí a gente pode perguntar: mas por que Deus não se agrada de todos? A resposta nós encontramos um pouquinho antes aqui, no livro de Romanos, capítulo 3. Deixa aberto aí em 1 Coríntios, que nós vamos voltar para cá ainda, viu? Romanos capítulo 10, versículo 16, diz assim. Um pouquinho antes, algumas páginas antes, Romanos 10, 16 diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos aceitaram o Evangelho. Então nós encontramos três coisas importantes. Primeiro, que Deus abençoa todo mundo. Segundo, que Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus não se agrada de todos. E o texto deixa bem claro: Deus não se agrada de quem? Não obedece. Da maioria. Deus não se agrada da maioria. Olha que coisa interessante. E nós encontramos aqui em Romanos que Deus não se agrada da maioria. Por quê? Não obedece. Porque nem todos obedecem ou aceitam. Em outras passagens diz que nem todos aceitaram o Evangelho. A gente fica com isso na nossa mente. Deus se agrada daqueles que aceitam o Evangelho. O que é aceitar o Evangelho em nossas vidas? O que era aceitar a Jesus em nossas vidas? Porque o Evangelho, o centro do Evangelho é Jesus. Quando o texto diz que nem todos aceitaram o Evangelho, o texto está dizendo que nem todos aceitaram a Jesus. E na nossa vida, o que é aceitar a Jesus? A gente encontra nesse mundo várias igrejas que o povo vai para lá todos os dias, e todos os dias as pessoas aceitam a Jesus. Eu acho interessante porque o aceitar a Jesus de muitas pessoas aí afora é da boca para fora. Eu vou ali para a igreja aceitar Jesus. Hoje eu fui transformado porque eu aceitei Jesus.
Só que quando sai das paredes da igreja, volta a ter uma vida normal como tinha antes de aceitar a Jesus. Porque o termo aceitar a Jesus está tão superficial no nosso meio que se torna uma coisa dita da boca para fora. O texto deixa bem claro, olha, Deus, Ele abençoa todo mundo, Deus permitiu que todo mundo passasse pelo o perigo dos egípcios, mas Deus não se agradou de todos. Deus se agrada daqueles que aceitam, que praticam o Evangelho. A primeira coisa importante que nós extraímos dessa mensagem de hoje é que Deus se agrada daqueles que aceitam o Evangelho. Quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma vida transformada. Amém. Esses últimos dias, essas últimas 2 semanas, lá no meu trabalho, eu trabalho costurando. Costurando calça jeans. E a gente fez aproximadamente 3.000 calças pretas, femininas. Porque a calça, quando ela é masculina, preta, ela é branca com a linha preta. E depois ela é pintada, tingida. A feminina não. A feminina, quando ela é preta, ela vem preta com a linha preta. Vocês entenderam? Quando a calça é masculina, ela vem branca, a gente costura com a linha preta. Eu prego esse bolso traseiro aqui da calça. Ela vem branca, a gente costura com a linha preta e depois ela é tingida. Depois que sai lá de onde eu trabalho. E a feminina não, a feminina já vem preta. Então tem uma coisa muito interessante. A gente fez aproximadamente 3.000 calças femininas, todas pretas. Mas isso em que período? Agora, esses dias eu ainda estou fazendo uma masculina. Sim. E depois dessas 3.000 pretas, com linha preta, a gente está fazendo, acho que é umas 800 calças brancas com linhas pretas. É interessante que tem um rapazinho lá, o nome dele é Eduardo, cristão da Igreja Batista, a gente conversa bastante sobre a Bíblia e ele revisa minhas peças. Por quê? Eu faço a parte traseira, eu prego o bolso traseiro. Antes de emendar o traseiro com a frente, ele revisa para que se tiver algum defeito na minha costura, ele volte para mim consertar. O interessante é que quando a gente está fazendo a calça preta com a linha preta, a taxa de conserto é mínima. Mas quando a gente está fazendo a calça branca com a linha preta, volta peça demais. Às vezes ele junta 4, 5 peças assim para eu consertar e eu fico brincando com ele, pode levar para casa isso daí, porque volta muito. Sabe por quê? Porque a linha preta, ela se destaca no branco. De longe você vê a costura preta e sabe que está errado. Se tiver um ponto torto assim, volta para eu consertar. A calça preta, se tiver um ponto torto, passa despercebido, ninguém percebe. Mas quando é a calça branca com a linha preta, a gente percebe. Então, o que é que acontece? Todas essas calças, branca, preta, eu costurei com a mesma linha. Que cor era a linha? Preta. Mas qual eram as que tinham a maior taxa de conserto? As brancas. Sabe o que é que acontece? Ele não quis aceitar todas as calças. Por quê? Porque na calça branca era perceptível o erro. Então, quando nós aceitamos a Jesus, também é assim. Nós vivemos num mundo de escuridão, num mundo escuro, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós percebemos os erros, nós percebemos onde há um ponto torto. E aí é o centro dessa mensagem. Quando nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, nós percebemos o erro e nós desapegamos do erro. Nós tentamos fazer tudo perfeito para Jesus, porque Jesus é tudo em nossas vidas. Amém. E nós temos a obrigação de fazer bem feito as coisas para Jesus. Verdade. Amém? Exatamente, os pontos tortos voltam tudinho para Jesus ajeitar. Porque nós somos cooperadores do sofrimento de Cristo. Nós precisamos estar puros diante de Cristo Jesus. Outra coisa interessante que nós encontramos aqui no versículo 6 de 1 Coríntios ainda, viu? Ora,
essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Terceira coisa muito importante que nós encontramos nessa passagem é que nós precisamos aprender com os erros dos nossos antepassados. Paulo está trazendo essa imagem para mostrar, olha o que esse povo fez aqui. Vocês querem ser aceitos por Deus? Vocês querem que Deus se agrade de você? Aprenda com os erros dessas pessoas. E a Bíblia, meus queridos, é repleta de exemplos. Se nós quisermos qualquer coisa como exemplo, a Bíblia é cheia de exemplos. Eu ia pregar sobre Davi, sobre aquele momento, eu acho que é lá no livro de Samuel, onde Davi, o texto diz que era o tempo onde os reis deveriam estar na guerra, né? Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Jair falou sobre isso quarta-feira. Caiu em tentação. Ele caiu em tentação. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia nos deixa exemplo do que não fazer. E nós precisamos estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Porque se nós não estivermos no lugar que Deus quer que a gente esteja, a gente vai cair em tentação, assim como Davi caiu. Então a Bíblia traz esses exemplos para nos apresentar. Olha o que esse personagem aqui fez. Estude a vida desse personagem. Você quer ter sucesso em sua vida espiritual? Você quer que Deus se agrade de você? Não faça o que esse personagem fez. Aí eu acho interessante, eu até já postei isso no Instagram, no Facebook, pessoas que dizem, me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Queridos, eu já estive perdido, eu já estive na lama, eu já estive distante de Cristo, postando isso no Instagram. Eu estava na lama. Eu nunca contei para vocês, mas eu já fui usuário de drogas. Eu nunca contei isso para vocês. Eu nunca contei. É um sofrimento terrível. Eu tenho fotos minhas, bem sequinho, murchinho. Olha o que Deus faz na vida da gente, moça. E eu já postei isso no Instagram. Me afastei de Deus. E postei isso no Instagram. Me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Queridos, isso é uma ilusão. Vocês já viram algum soldado que não vai ao quartel? Vocês já viram um rei no tempo da Bíblia que não ia para a guerra? Quando ele não ia para a guerra, o que era que acontecia? Meus irmãos, a gente deve estar aqui na presença de Deus. A gente precisa estar na presença de Deus para a gente não cair em tentação. E aí nós chegamos no ápice dessa mensagem. A principal mensagem que Paulo quer passar aqui em 1 Coríntios é a seguinte mensagem. Amigos, vai haver uma seleção. Paulo está dizendo aqui, olha esse exemplo aqui, Nesse exemplo, Deus quer mostrar para vocês que vai acontecer uma seleção. Nessa seleção, quem é que vai participar dessa seleção? Todos. Mas nem todos vão ser selecionados. Sabe qual é a mensagem que Paulo quer passar para a gente aqui? Olha, Deus vai separar o seu povo. Deus vai separar os justos dos injustos. Todo mundo vai participar dessa seleção, mas Deus não vai se agradar de todos. Paulo está sem dizer com palavras, mas ele está querendo nos mostrar um pouquinho da sacudidura. Vai acontecer uma seleção, vai acontecer uma sacudidura dentro do povo de Deus. Só que nessa seleção nem todos vão ser selecionados. Como que vai acontecer isso? Vamos lá para o livro de Amós, capítulo 9, que nós vamos entender um pouquinho melhor como que vai acontecer essa seleção. Paulo está mostrando para nós um pouquinho da seleção que Deus vai fazer, das escolhas que Deus vai fazer. Vocês deixem 1 Coríntios aberto, marcados, que nós vamos voltar para lá, tá certo? Amós capítulo 9.
Certo, Romanos 10. 16. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, vai acontecer uma seleção, vai acontecer uma sacudidura, e vocês podem perguntar, o que é sacudidura? Dalva falou aqui essa semana o que era sacudidura. Eu acho que poucos estavam presentes aqui. O que é que acontece? Nos tempos antigos, e hoje em dia também é usado essa prática, o trigo, as sementes, os grãos, eles eram sacudidos. Esse processo de sacudidura, ele tinha uma importância. Qual era a importância que tinha? Separar a palha do grão. Então eles pegavam o trigo, jogavam para cima, o vento levava para a palha e sobrava o grão. Tem também os grãos xoxos. Tem os grãos xoxos que você pensa que presta, mas não presta, eles voam. Exatamente. Então, a palha era levada junto com os grãos que não serviam, que não prestavam. O que sobrava era o quê? Grão. Os bons grãos. Certo? Então, aqui em Amós, capítulo 9, ele nos mostra um pouquinho sobre esse processo de sacudidura. Versículo 9, né? Versículo 8. A partir do versículo 8. Todos encontraram? Amós 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Israel, diz o Senhor. Outra vez nós encontramos um paralelo aqui com 1 Coríntios capítulo 10, né? Diz, olha, eu vou destruir, mas eu não vou destruir todo mundo. Eu não vou destruir de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amém. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Essa passagem é uma passagem que deixa bem claro a respeito da sacudidura. O que é que acontece? Até hoje é usada essa prática da sacudidura. Às vezes ela é usada com uma peneira e às vezes é com uma pá. Pega os grãos com a pá, joga para cima, o vento leva a palha, os grãos que não servem e sobra somente os bons grãos. Os grãos cheios. Muito bom, muito bom. Então, nessa passagem de Amós, ela complementa o que está dizendo lá em 1 Coríntios. Essa é a passagem clássica que fala sobre a sacudidura. E nessa passagem nós encontramos três coisas muito importantes que nós precisamos trabalhar, estudar e trazer para nossas vidas se quisermos termos bons resultados. Primeira coisa é que Deus dirige o processo. No processo da sacudidura que vai acontecer, que está acontecendo, nós temos que ter em mente primeiramente que Deus é que dirige o processo. Verdade. Deus dará ordens para que o povo seja sacudido. O processo tem início através da palavra de Deus. Deus dará a ordem e tudo vai acontecer. Segundo, aqui o trigo é uma figura de linguagem para apresentar os justos, e a palha apresenta os ímpios. Primeiro, Deus dirige o processo, o trigo representa os justos e a palha representa os ímpios. E se nós observarmos com atenção o versículo 8 e o versículo 10, há uma coisa muito interessante que nós podemos extrair para nossas vidas. No versículo 8, Deus diz que os olhos do Senhor estão contra esse povo pecador. O versículo 8 fala que Deus vai separar o povo pecador do povo justo, não é assim? E o versículo 10 também fala que Deus vai separar o povo pecador do povo justo. Todos os pecadores do meu povo morrerão.
o que é que acontece? No versículo 8 e no versículo 10, nós encontramos a imagem de Deus separando o povo pecador do povo justo. Mas no versículo 9, nós encontramos um ponto muito importante nessa sacudidura. O verso 9 diz que Deus não vai deixar cair na terra nem um só grão. Amém. Amém. Sabe o que é que nós encontramos importante nessa mensagem da sacudidura? É que Deus protege o grão. Aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que serve a Deus com atenção, com o coração, Deus sempre vai proteger aquela pessoa. Amém. Nós encontramos milhares de exemplos de Deus protegendo os fiéis. Nós encontramos aqui nesse texto um princípio muito importante para nossas vidas. Então, amados, nós precisamos ser grão. Nós precisamos ser o grão, porque o grão, ele é protegido por Deus. Deus vai dar a ordem para que o povo seja sacudido. Quem é que Deus vai sacudir? No versículo 8, no versículo 10, nós encontramos todo o seu povo. Exatamente, vai sacudir todo mundo, mas quem é que vai ser lançado fora? Os pecadores. Quem vai ser sacudido para fora? Os pecadores. Mas o grão, meus queridos, o grão fica. Deus protege os seus filhos. A palha vai sair toda, a palha vai toda embora, os grãos que não servem vai todos embora. Mas o grão bom, ele permanece. Tem uma citação de Ellen White que fala o seguinte: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados ou sacudidos. Primeiros Escritos, página 50. Essa citação, meus queridos, ela fala sobre a sacudidura. Essa citação, ela fala que já começou a sacudidura. E quem é que vai ser lançado fora? A palha. Nós encontramos que a palha representa o povo ímpio. Então essa citação, ela deixa bem claro que aqueles que não se decidir tomar uma posição ousada em prol da verdade vai ser joelhado, vai ser lançado fora, vai ser sacudido. O que é que nós precisamos fazer para sermos o grão? Nós precisamos tomar uma posição em prol da verdade de Deus. Nós precisamos tomar uma posição de servir a Cristo de todo o nosso coração. Porque se nós não tomarmos essa posição, nós vamos virar palha e nós vamos ser lançados fora na forte sacudidura. Infelizmente, meus queridos, ainda no nosso meio, no meio cristão, há pessoas que não querem ocupar uma posição ousada em prol da verdade. Há pessoas que vêm para a igreja há mais de 5, 6 anos, há muito tempo, e não decide tomar uma posição certa, não decide guardar o sábado como ele deve ser guardado, não decide adorar a Deus em verdade nos dízimos e nas ofertas. Infelizmente, meus amigos, dentro da igreja, há pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho. Há pessoas que ainda não encontraram, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Há pessoas que ainda são palha. Nos últimos dias dessa terra, nós precisamos tomar uma posição ousada. Nós precisamos assumir uma posição. Eu vou me posicionar em verdade para adorar a Deus como meu único Salvador. Amém. Eu preciso tomar uma posição para apressar a volta de Cristo. Eu preciso tomar uma posição para levar quantas pessoas eu puder. O voto do Ministério Jovem Adventista diz o seguinte: prometo, por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa nos deveres do Ministério Jovem Adventista, fazendo tudo quanto puder para ajudar outros e terminar a obra do Evangelho em todo mundo. Amém. Queridos, quando nós tomamos uma posição ousada diante de Deus, nós temos o desejo no nosso coração de apressar a volta de Jesus.
E o único meio de apressar a volta de Jesus é pregando o Evangelho. A Bíblia nos deixa claro que a palha vai toda embora, que o ímpio vai ser tirado. Deus vai tirar os pecadores do meio do seu povo, mas o grão Ele protege. A gente encontra lá em Mateus 13 a parábola do trigo e do joio, né? O homem mau veio, plantou o joio cresceu, e alguns trabalhadores disseram: olha, vamos tirar todo esse joio do meio do trigo. E o dono da plantação disse: não, vamos esperar que todos estejam maduros, porque se a gente for tirar o joio, vai sair também o trigo. E eu não quero que o trigo se perca, eu não quero que o grão seja perdido. A palha, ela pode ir toda embora, mas o trigo, o grão, ele precisa permanecer, porque o processo da sacudidura é para retirar a palha, para retirar o grão que não serve, para restar somente o grão bom. E eu acho interessante porque tem gente que diz que vai sair da igreja porque ficou de mal com fulano e com cicrano. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não estou gostando do jeito que Angelino olha para mim. Ah, não vou sair da igreja porque Davi, toda hora que olha para mim, ele fica rindo. Normal, né? Olha, eu vou sair da igreja porque quando eu estou indo lá para fora, quando o Marinilson está de diácono, ele manda eu ir para dentro. Eu vou sair da igreja por causa disso. Mas entendam uma coisa: o processo da sacudidura, ele acontece aqui dentro da igreja. O processo da sacudidura, ele é para separar os ímpios dos puros, dos justos dentro da igreja. Porque lá fora, quem vai separar o ímpio do justo é o juízo. Mas aqui dentro da igreja, quem vai separar o ímpio do justo é a sacudidura. Então Deus diz: olha, eu vou sacudir tudo isso aqui, mas quem sai é a palha. Eu não devo sair da igreja e me afastar da igreja por causa de fulano nem de cicrano, porque quem sai é a palha. O grão, ele permanece aqui dentro. O grão, ele precisa permanecer aqui dentro. Amém. Queridos, tem alguns motivos que nos fazem ser palha. Eu queria ler só mais 2 textos com vocês. O primeiro texto está lá no livro de 2 Timóteo 3, versículo 12. Timóteo 3, versículo 12. Todos acharam? Sim. 1 Timóteo 3, versículo 12. Primeiro ou segundo? Primeiro. Ah, tá. Ah, tá. Tinha dito segundo. Não, 2 Timóteo, na verdade. Ah, eu tava lá. Eu tava lá. Tava lá, não era, Angelina? Tava. Mas agora vai dar certo. Exatamente. Aqui nós encontramos o mesmo conceito, todos, né? Ora, todos acharam? Amém. Ora, todos. 2 Timóteo 3, versículo 12, diz assim, ó: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, a perseguição, ela vai acontecer. A perseguição, ela já está aí, como o povo de Deus sempre foi perseguido. Vai chegar o dia onde o povo de Deus, aqueles que são o grão, os fiéis, vão ser perseguidos. Verdade. Mas o que eu quero destacar nesse versículo é que tem muita gente que está preocupada em saber quando que vai acontecer o decreto dominical. Tem gente que diz: ah, o presidente fulano ganhou, esse ano é que vai sair o decreto dominical. Tem gente que fala que sabe tudo sobre a marca da besta, sobre todas as profecias, mas
eles não estão preparados para quando acontecer. Tem gente que passa muito tempo vendo vídeos especulativos, vendo alguma coisa na internet, especulando quando que vai acontecer, para onde que o Papa foi, quando que vai acontecer algum evento, mas não tira minutos para se preparar. Então, quem é que vai permanecer como trigo, como grão? É aquelas pessoas que esquecerem o conceito de procurar quando é que vai acontecer o decreto dominical e buscarem o conceito de ir a Jesus todos os dias. Amém. Então nós não precisamos se preocupar em se nós vamos ser perseguidos, nós não precisamos se preocupar quando que o povo de Deus vai ser perseguido. Nós precisamos se preocupar em quando o povo de Deus for perseguido, nós estejamos preparados para essa perseguição. Amém. Porque o trigo, ele se prepara diariamente. O trigo é aquele que nós conhecemos que acorda todos os dias indo à presença de Deus de maneira grandiosa. Então eu não sei se vocês leem a Bíblia, vocês não sabem se eu leio a Bíblia. Eu não sei se vocês oram, mas vocês também não sabem se eu oro. Mas eu sei o que é que eu estou fazendo nas primeiras horas da manhã. Também sei. Deus sabe o que é que nós estamos fazendo nas primeiras horas da manhã todos os dias. Se nós estamos buscando a Deus para ser o grão, ou se nós estamos tratando a causa de Deus com indiferença e consequentemente viraremos a palha. Amigos, eu queria ler só um texto com vocês, está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Meus amigos, nos últimos dias, os grãos do povo de Deus, eles vão batalhar para permanecer de pé. Verdade. Nos últimos dias, o povo de Deus, aquele povo que Deus disse: olha, eu me agradei dele, ele vai lutar para permanecer de pé. E se nós permanecermos de pé, todos juntos, Deus vai dizer: eu me agradei desse povo, porque esse povo aceitou o Evangelho, porque esse povo não tratou a obra do Evangelho com negligência, com indiferença. Eu me agradei desse povo porque esse povo lutou para ser grão, mesmo estando do lado de pessoas querendo ser palha. Esse povo, ele foi fiel até o fim, esse povo, ele permaneceu até o fim. A sacudidura veio, levou a palha toda embora, levou o grão que não servia, mas esse povo permaneceu fiel. Amém. Esse povo, ele permaneceu de pé enquanto os muitos caíram. A palavra de Deus, ela é fonte de muitas verdades. E a maior verdade que nós encontramos na palavra de Deus é que Deus vai dar a ordem. E quando Deus der a ordem, só vai restar o grão. Verdade. E meu apelo para vocês nessa manhã é que nós possamos encher o coração de desejo de nos tornar grão. Sim. Porque a palha, ela vai toda embora, mas a gente vai permanecer. Amém. Porque Deus tem cuidado de nós. Amém. Então Deus abençoe todos nós. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé para orarmos mais uma vez. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de amor e de misericórdias, nós estamos na Tua presença, Pai, entendendo que nós precisamos ser o grão. Sim. Nós sabemos que para ser grão, Pai, nós precisamos tomar uma posição errada, certa, ousada em prol da verdade, Pai. Verdade, Deus. Nós precisamos ser ousados, assim como muitas pessoas da Bíblia foram. Nós precisamos, Pai, tomar uma posição certa diante de Ti. Nós precisamos, Pai, buscar a Tua palavra sem indiferença,
Porque se nós tratarmos, Pai, a obra do Evangelho com indiferença, nós vamos nos tornar palha. Não é isso que nós queremos, Pai, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, porque nós sabemos e aprendemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege. Sim. Mas o pedido que nós fazemos a Ti, Pai, nessa manhã, é que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de ser grão. Amém. O desejo de buscar a Ti todos os dias de manhã, o desejo de estar aqui na Tua santa presença, na Tua casa. Amém. Amém. O desejo, Pai, de morar contigo no céu. Amém, Senhor. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração para sermos grão, Pai. Verdade. Nós não queremos ser palha, mas nós queremos estar contigo. Amém. E só quem permanece contigo, Pai, é o grão. Verdade. E é por isso que nós clamamos a Ti nesse momento por libertação e por transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.